Olá pessoal, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar aqui gravando um vídeo. E nessa ocasião eu quero gravar um vídeo que tem falado muito ao meu coração devido à situação que a gente está vivendo nos dias atuais, né? A respeito dos 3 dias de escuridão que as pessoas têm falado muito. E veja só, chegou para mim uma irmã, mandou 3 mensagens para mim falando de 3 pessoas, não sei se é pastor, profeta, 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, falando a respeito desses 3 dias de escuridão que vai acontecer agora, dia 8 de maio, né? Então, essa pessoa falou que ficou com muito medo, ficou muito preocupada e mandou perguntar o que eu achava, né? Pela humildade dessa pessoa, né, eu já até dei uma resposta para ela, mas eu sei que tem muitas pessoas preocupadas nesse momento, não é verdade, irmãos? Então eu gostaria de falar hoje, segundo o que eu creio na palavra de Deus, segundo a revelação da Bíblia, a respeito dessa situação. Porque sempre que vem alguma coisa nova, eu me lembro daquela palavra que diz lá no livro de Isaías, capítulo 34, versículo 16, que diz o seguinte: buscai no livro do Senhor e lede, né? Então a gente tem sempre, a gente que crê na palavra de Deus, a gente que é cristão, a gente tem sempre que buscar a revelação da palavra de Deus, porque a Bíblia é uma revelação que não tem nada escondido. A Bíblia revela tudo que tem o processo das coisas que vão acontecer nesse mundo, tá tudo revelado na Bíblia. Só que a gente precisa buscar, né? Por isso que a Bíblia diz: buscai no livro do Senhor e lede, buscai a revelação, buscai a interpretação, peça graça a Deus para Deus poder revelar. E diz também a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz o seguinte: as coisas reveladas, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para que venhamos a cumprir. Então tem coisas na Bíblia que está encoberta, que ainda vai, no passar do tempo, vai sendo revelado. E tem coisas que já são reveladas para nós, né? Por exemplo, a respeito desses 3 dias de escuridão. Nós encontramos na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 21, uma das pragas que Deus permitiu que acontecesse no Egito, para que o povo pudesse crer nele, que ele queria libertar o seu povo, foi 3 dias de escuridão. Deus mandou Moisés levantar a mão para o céu e determinar, e a Bíblia diz ali no capítulo 10 do livro de Êxodo, e versículos de 21 em diante, que houve trevas 3 dias sobre a terra, que ninguém enxergava um irmão não enxergava outro irmão, ninguém enxergava ninguém. Só que sobre a casa dos filhos de Deus, daqueles que criam em Deus, havia luz, você entendeu? Então, isso é uma coisa que já passou. Agora, a respeito do futuro, por exemplo, no futuro nós encontramos aqui na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 24, e versículo 29, diz assim: logo depois daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, toda a tribo da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui é uma profecia no sermão profético do Senhor Jesus, apontando para o futuro. Então eu li a escuridão que aconteceu no passado, e aqui é uma profecia que vai acontecer no futuro. Só que antes de acontecer isso, tá falando aqui de uma aflição muito grande que vai vir sobre a terra, de coisas terríveis, sem precedentes, que não aconteceu até hoje, que vai acontecer, coisas escabrosas mesmo, coisas estarrecedoras, que até hoje, não, apesar das coisas horríveis que já aconteceu na terra, mas que ainda não aconteceu isso aqui. Uma coisa para o futuro, não é verdade? Então veja só, essas coisas que estão acontecendo agora, né, que as pessoas estão falando, irmãos, pânico, veja só, a Bíblia fala de outro tipo de trevas, né? Essas trevas da escuridão que aconteceu no Egito,
essas trevas aqui que vai acontecer no futuro e as trevas atuais. Quais as trevas atuais que a Bíblia fala? Lá no livro de Isaías fala muitas vezes sobre isso. Por exemplo, no capítulo 60, versículo 2, fala assim: as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Então fala que as trevas têm coberto a terra e a escuridão tem cobrido os povos. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 16, diz a Bíblia, na chegada, quando Jesus veio, há 2000 anos atrás, diz a Bíblia que o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e o que estava sentado na região da escuridão, a luz raiou. Agora eu pergunto para você, que trevas eram essas? Era trevas mesmo, no sentido literal da palavra? Não, é trevas de ignorância, trevas de falta de conhecimento das coisas de Deus. Então essas trevas, essas trevas da falta de conhecimento das coisas de Deus é o que nós estamos vendo hoje, por isso que acontecem essas coisas. E no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o Senhor diz na palavra dele o seguinte: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então o conhecimento da palavra de Deus, o povo está mergulhado em trevas de ignorância. Você entendeu? Não é trevas literal de escuridão mesmo, mas trevas de ignorância. O povo estão nas trevas, o povo está na ignorância. Nós vivemos num tempo que tem muita informação, mas pouco conhecimento, principalmente conhecimento das coisas de Deus. As pessoas têm informações das redes sociais, um fala uma coisa, outro fala outra, mas as pessoas não têm se preocupado em ter conhecimento das coisas de Deus. O Senhor Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No capítulo 8, versículo 32 de João, do versículo 36, ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, para a pessoa ser liberta dessa escuridão, da escuridão que a gente vive no mundo da ignorância, é preciso que a pessoa tenha um encontro com Deus, a pessoa venha entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então a pessoa que tem Deus, que entregou sua vida para Deus, ela não é mais enganada com essas coisas. Aí talvez você diga: olha, mas essas profecias, tipo que a profecia que a irmã mandou para mim, que 3 pessoas já mandaram para mim, são de irmã. Uns falam que estava no monte, outros falam que estavam orando, que Deus deu essa revelação, que elas têm que falar para as pessoas. Irmãos, mas isso, a Bíblia também fala do espírito do engano. Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, capítulo 4, versículo 1, aliás, diz o seguinte: diz o Espírito expressamente, o Espírito de Deus diz expressamente, diz que nos últimos dias, não é verdade? Nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Então tem muitos espíritos enganando as pessoas por aí. No livro de 1 João, capítulo 4 também, versículo 1, ele disse: amados, não creais a todo espírito, mas provai e vede se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então existem muitas pessoas enganadas, irmãos, pessoas que têm dado ouvido a esses espíritos enganadores. E qual é o objetivo desses espíritos? Escandalizar, fazer as pessoas não acreditar na palavra de Deus. Também no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: o Deus desse século, referindo-se ao Deus das trevas, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. Então o mal, ele tem cegado o entendimento das pessoas, para as pessoas não crerem no evangelho, não crerem na palavra de Deus. Por quê? Para que ele possa agir trazendo essa confusão. E às vezes pessoas dentro da igreja, pessoas que estão na desobediência, pessoas que vai pros montes lá, sabe? Sem nenhuma reverência a Deus muitas vezes, tô com a vida toda desordenada. Eu não estou julgando ninguém, irmãos, mas a Bíblia manda a gente julgar. A Bíblia manda julgar, segundo a palavra, no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, fala a respeito das profecias, fala a respeito da ordem no culto, da ordem nas coisas de Deus. Então ali no capítulo
14, versículo 29, fala que toda profecia tem que ser julgada pela palavra de Deus. Então, não estou julgando de mim mesmo, estou julgando pela palavra, o que a palavra de Deus diz. Então, é preciso que seja julgado. A Bíblia diz, Deus não é Deus de confusão, no versículo 33 do capítulo 14 do livro de 1 Coríntios. Deus não é Deus de confusão, senão de paz entre os irmãos. Então, Deus não é Deus que causa essa confusão, isso é uma confusão, pânico. As pessoas estão desesperadas. Hoje eu estava no mercado, eu fui no mercado, estava lá na fila do açougue para comprar uma carne. Eu vi um senhor lá procurando, tem vela branca, eu preciso comprar vela branca. Aí a moça falou, não tem mais, acabou as velas. Por quê? Essa revelação que essas pessoas estão trazendo, diz que tem que acender vela branca, tem que ungir as portas com óleo vegetal, não pode abrir nenhuma janela, não pode abrir nenhuma greta da porta, porque o diabo vai estar solto, os espíritos vão estar soltos, se abrir a porta vai entrar. Ora, gente, Satanás, ele é um espírito, não precisa ninguém abrir porta, ele entra em qualquer lugar, não tem parede, não tem nada para o espírito das trevas. O que protege é a presença de Deus, é você estar com Deus que protege, é sua casa estar na presença de Deus, é você determinar que você e sua casa, como diz a Bíblia, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Agora dizer que você não pode nem abrir a cortina, tem que fechar a cortina, tem que fechar tudo, isso é pânico, isso não é de Deus, não tem base na Bíblia essas coisas, meus irmãos. Então eu gostaria de pedir para os irmãos não acreditar, não creia nisso, como a Bíblia diz, não creiais em todo espírito, são espíritos de perturbação. Infelizmente que está saindo do meio das igrejas. Agora me dá dó dessas pessoas. Eu imagino, diz que é agora dia 8. Imagine, irmãos, quando isso não se cumpriu, eu conheço um monte de gente que já saiu das igrejas por causa dessas profecias falsas. Um monte de gente que era profeta, entre aspas, que hoje estão aí no mundão aí porque foram enganados. É o espírito do engano que está enganando. E o objetivo de Satanás é o quê? Desacreditar nas profecias verdadeiras da palavra de Deus. Então eu quero chamar você nessa noite, nessa hora, né, através desse vídeo. Esse vídeo é esse o objetivo, irmãos. Esclarecer o povo de Deus, a colocar a vida na presença do Senhor, a você se chegar a Deus, a você entrar no esconderijo do Altíssimo. A Bíblia diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, para você descansar na presença de Deus. O salmista, eu gosto muito daquele Salmo 27, versículo 1, que ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então não tenha receio, não tenha medo, são mensagens que não têm fundamento, de pessoas que estão sendo enganadas e elas estão passando esse pânico para as pessoas, irmãos. Oh, meu Deus, eu fico triste, irmãos. Eu pensei muito em gravar esse vídeo, eu pensei, mas eu tenho que gravar, porque, tipo, a pessoa que mandou para mim, ela falou que perturbou demais essa mensagem. Então tem muitas pessoas perturbadas, tem pessoas aí achando, irmãos, que isso vai acontecer. Não vai acontecer. E se entregue para Deus, se liberte da confusão. Jesus vai voltar, como nós lemos aqui a profecia, antes da vinda do Senhor, que vai ter toda essa situação. Mas diz a Bíblia que o Senhor enviará os seus anjos e escolherá os seus escolhidos, aqueles que creem nele, ele vai juntar e vai levar, vai guardar. Não precisa a gente entrar. A Bíblia não traz mensagem de pânico. Mensagem de pânico é de Satanás. É do diabo para causar pânico, causar medo nas pessoas. Deus não quer que ninguém creia nele impulsionado pelo medo. Ele quer que você creia nele por amor, por você amar ele. Eu creio em ti, Senhor, tu é meu Deus, tu é meu Salvador. Você crê por amor. A Bíblia diz, ide por todo mundo, prega o Evangelho. O Evangelho é boa nova, o Evangelho é uma mensagem de paz para os corações, para as pessoas se entregar a Deus e ter segurança, ter paz. Deus é um Deus de paz. Deus não é esse Deus de tribulação. Essas pessoas estão enganadas. A Bíblia diz em segundo livro de Crônica, capítulo 20, versículo 20, diz assim, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis ou prosseguireis. A palavra prosperar na Bíblia quer dizer prosseguir, você ir em frente diante das situações da vida, você ter força para você ir em frente. Então crê nos profetas. Qual que é o profeta de Deus? É o profeta que profere a palavra de Deus, que prega a Bíblia, que prega o que está escrito na Bíblia, não essas supostas revelações. Deus já tem o plano dele revelado, irmãos. Eu creio, talvez eu já fui muito criticado, as pessoas acham que eu não creio no Espírito Santo, que eu não creio. Eu creio, irmão, mas essas coisas não tem base. Eu creio no verdadeiro Espírito Santo que vem sobre nós
para nos alegrar, para nos dar força. Jesus disse assim: mas recebereis o Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então o Espírito Santo é para você ser uma testemunha de Jesus, é para você pregar o Evangelho, é para você levar uma mensagem de ânimo, uma mensagem de fé para o coração das pessoas que estão desesperadas. Não é para causar mais pânico. Quando Jesus iniciou o ministério dele, está escrito lá em Lucas capítulo 4, versículo 18 e diante, ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para pregar o Evangelho, para abrir os olhos dos cegos, para ressuscitar os mortos, cegos espirituais, mortos espirituais, para libertar os cativos, tirar as algemas, quebrar as algemas das religiões. A pessoa está na religião. Isso é religião. Você entendeu? Isso não é a mensagem bíblica, isso é uma mensagem religiosa, sem base. Então eu estou trazendo essa palavra para você nessa noite, nessa hora, né? Esse vídeo está sendo gravado agora. Eu tive que gravar, Deus tocou no meu coração e eu estou gravando. Tá bom, meus irmãos? Então, não tenha medo. Acredite, está chegando. Que bom que está chegando, porque agora está próximo, não é verdade? Então veja só, acredite no que diz a palavra do Senhor. Entrega teus caminhos ao Senhor. A Bíblia diz assim no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então quando você está na Bíblia, você tem luz, você tem paz, você está feliz, você está tranquilo. O que vai acontecer? Os filhos de Deus serão guardados. Se Deus guardou o povo dele, lá no capítulo, como nós lemos aqui, Êxodo capítulo 20, versículo 23, diz que houve trevas sobre o Egito, mas sobre o povo de Deus tinha luz. Então as trevas estão no mundo aí, mas nós temos luz, eu tenho luz. Agora as pessoas que ainda não têm luz, elas estão perturbadas aí, meus irmãos. Então tá bom? Essa é a mensagem que eu tenho para o seu coração nessa noite. Se você gostou e você souber de alguém que está sofrendo por causa dessas coisas, compartilha esse vídeo, manda esse vídeo, tá bom? Que o objetivo é esse, para ajudar as pessoas. Um abração, fica com Deus, tudo de bom para vocês, alegra teu coração, Deus é contigo, tá bom? Em nome de Jesus.